Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Jacques Braga, sou professor do Física Online. Estou aqui nesse projeto corrigindo todas as provas dos seriados de Minas Gerais, do PISME de Juiz de Fora, do PASES de Viçosa, do PAES da Unimontes, do SASE de Diamantina e Teoflotone e do PESAS da UFMG, tá? Depois eu vou fazer uma análise de todos esses seriados. O que eu vou corrigir agora é o PISMEN 3, questões discursivas, tá? E além disso, eu tenho um curso para seriados. Então, o curso tem plano de estudo para seriado. O primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar o link para você adquirir esses cursos. Se você está preocupado com o primeiro ano, tem o do primeiro ano, tem o do segundo ano e tem o de terceiro ano. Essa prova discursiva aqui, eu considero uma prova média. Se o aluno não tiver estudado num curso muito bom e orientado, essa prova aqui foi extremamente difícil. Mas tudo aqui que eu vou resolver aqui e resolvi nas questões objetivas tem no meu curso. O preço é desse tamanhozinho. Então, vamos lá, pegue a prova e vamos corrigi-la. Questão número 1. O conceito de campo elétrico uniforme induzido por placas paralelas é utilizado em projetos de detectores de partículas e de instrumentos de diagnóstico médico por imagem. Normalmente, o espaço entre as placas é preenchido com um gás capaz de favorecer a interação de partículas, com o meio de maneira a causar um processo de ionização. Nesse processo, os elétrons livres resultantes são direcionados à placa positiva por um campo elétrico para, então, serem coletados para um circuito de leitura. O esquema a seguir mostra dois elétrons entre duas placas paralelas com cargas opostas. Nesse contexto, uma partícula que passou por esse detector gerou dois elétrons livres. Eles se encontram entre duas placas paralelas separadas por uma distância de 25 centímetros, como mostra a figura. Os elétrons se encontram lado a lado, ambos a 5 centímetros de distância da placa negativa, e distante entre si de 1 vezes 10 a menos 6 metros. Considere que as placas positivas já foram capturadas pelas placas negativas. Lê de novo. Considere que as cargas positivas já foram capturadas pela placa negativa, restando apenas os dois elétrons citados acima, e usa a constante eletrostática do vácuo para os cálculos, caso necessário. Tá? Essa constante foi dada numa tabela, tá, gente? Que é à esquerda. Letra A. Qual o modo da força elétrica vertical paralela ao eixo Y que atua em cada elétron quando há uma diferença de potencial de 1000 volts entre as placas? Então, olha só. Aqui está todo o esquema. Dois elétrons, tem uma distância entre eles, então tem esse elétron aqui e esse elétron aqui. Tá? Aqui nós temos um campo elétrico. O campo elétrico, ele sai do positivo vai para o negativo. Então, aqui eu tenho a região de campo elétrico uniforme. Eu não vou colocar as linhas aqui no desenho, porque senão o desenho vai ficar muito poluído. Entendeu? A questão quer saber o seguinte. Ó. Esse elétron, ele interage com esse campo, aparecendo uma força elétrica. Quando a carga é negativa, a força elétrica, o campo elétrico, tem a mesma direção em sentidos contrários. Então, aqui tem uma força elétrica devido a esse campo da vertical para baixo. E nesse elétron também. A questão quer saber quanto que vale essa força. Então, essa força aqui é devido à interação com o campo elétrico. Então, aqui, ó, na região de campo elétrico uniforme, como que a gente calcula a força elétrica? É a carga vezes o campo. A carga é de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse valor foi dado na tabela, tá? Está na tabela. Tá? Vezes o campo. O campo elétrico, eles não deram a intensidade. Só que aqui é a região de campo elétrico uniforme, e eles perguntaram quando a diferença de potencial entre as placas for de 1000 volts. Então a gente pode dar aqui, ó, o edge. Gente, no meu curso,
eu explico isso aqui. WED, diferença de potencial em região de campo elétrico uniforme. Então, o campo elétrico é a diferença de potencial sobre a distância entre as placas. Então, aqui, ó, 1000 volts, tá? A distância entre as placas é de 25 centímetros. Só que você não pode deixar em centímetros, você tem que passar para metro. Então, é 0,25 metros. Então, aqui está volt e aqui está metro. Tá? Então, quanto que vai dar esse campo elétrico? Esse campo elétrico, ele dá 1000 dividido por 0,25 é 4.000 volts por metro. Então, a intensidade do campo elétrico é 4 vezes 10 a 3 volts por metro. Essa é a intensidade do campo elétrico. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Como ficou apertadinho aqui, né? Vamos colocar menor aqui, ó. A força elétrica é 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 4 vezes 10 a 3. Então, a força elétrica, ó, 1,6 vezes 4 dá 6,4 vezes 10 a menos 16 newtons, né? Conserva a base, subtrai os expoentes. Essa é a força elétrica nesse elétron criado por ele estar nessa região de campo elétrico uniforme, tá? Letra B. Qual o módulo da força elétrica horizontal paralela ao eixo X que atua em cada elétron? Então, olha só aqui, ó. Porque aqui, gente, ó, elétron com elétron há uma repulsão. Então, vou até colocar aqui, ó. Você tem um elétron aqui. Você tem outro elétron aqui. Elétron com elétron há uma repulsão. Então, essa aqui é a força no eixo X que ele quer que você calcule. Essa força aqui é no eixo Y, que ela aparece devido ao campo elétrico. Essa força elétrica aqui, ela aparece devido à repulsão entre os elétrons. Eles querem que você calcule essa força. Como que você faz isso? Lei de Coulomb. Força elétrica igual a K, Q, D ao quadrado. Então, a força elétrica vai ser a constante vezes a carga de um elétron, vezes a carga de outro elétron, sobre a distância ao quadrado. Então, vamos substituir aqui, ó. A constante, eles deram, tá? Tá na tabela. 9 vezes 10 elevado a 9. Vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E qual que é a distância entre esses elétrons? Foi dado aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 6. 1 vezes 10 a menos 6 metros. Então, 1 vezes 10 a menos 6 metros. Só que ao quadrado. Agora, é fazer essa continha aqui, né, gente? Tá? Você tem que pegar o 9 vezes 1,6 vezes 1,6. Isso dá 23,02. Tá? Agora vamos trabalhar a base 10. Aqui, ó, 10 a 9 vezes 10 a menos 19 é 10 a menos 10. Mais o menos 19 aqui. Então, vai dar 10 a menos 29. Tá? Isso dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 12. Tá? Isso vai dar 23,02 vezes 10. Conserva a base e subtrai o expoente. Então, e isso aqui, que isso aqui, você pode até subir com isso aqui, ó, 10 a menos 12, sobe 10 a mais 12. Menos 29 na verdade, 29 menos 12. Dá 7, 17. Então, menos 17. Melhorando aqui, a força elétrica vai ser 2,3, vamos dar com a vírgula na casa,
Esqueci aqui, ó. É menos 7, não, é menos 17. Tá? Você vai andar com a vírgula aqui, vai ficar 2,3 vezes a menos 16 newtons. Essa é a força elétrica devido à repulsão entre os elétrons. Então tá aí, né? É uma questão, sim. Para um aluno que, por exemplo, fez o meu curso, lá eu dou Leite Coulomb, né? Lá eu dou Leite Coulomb, lá eu dou diferente de potencial em região de campo elétrico uniforme, dou essa fórmula aqui, o aluno consegue acertar essa questão tranquila. O que o pessoal tem que tomar cuidado é com o tempo, tá? São 5 questões de física, tem que ser rápido, tá? Pode ficar dormindo, não. Então, você tem que treinar muito isso durante o ano. Muito, tá? Então, deve ter muitas provas antigas, tá? Então, você tem que terminar a matéria toda, aprender a matéria, revisar a matéria e sobrar muito tempo a prova antiga. Questão número 2. A questão número 2, vou fazer um desenho aqui, ó. Mais, menos. Aqui tem um fio, né? Aqui tem um fio. E aqui tem o ponto. Aqui é o ponto. Aqui é o cabo, né? O cabo. Esse aqui é o gerador. Esse aqui é o gerador. Então, agora a gente vai... A questão número 1 é a matéria chamada eletrostática. Eletrostática. Agora nós já estamos em eletrodinâmica. Vou ler a questão. Uma empresa deve executar um projeto de instalação de um ponto de eletricidade para uma fábrica que fica a 200 metros de um de seus geradores, de acordo com o esquema ilustrado. O ponto deve fornecer uma tensão exata de 120 volts para uma corrente de 100 amperes, considerada a corrente máxima exigida pelo projeto. A tensão no ponto de fábrica terá um valor máximo quando a corrente é nula. Ou seja, quando não há nenhum equipamento ligado nesse ponto, Já o valor mínimo da tensão ocorrerá quando a corrente for máxima. A variação entre os valores máximos e mínimos não pode ser maior que 2%. A empresa tem 2 tipos de cabos disponíveis para esse projeto. Ambos com bitola, a área de seção transversal do cabo de 200 milímetros quadrados. Porém, um é feito de cobre e o outro é feito de alumínio. A empresa, sempre que possível, prefere usar o cabo de alumínio, por ser mais leve e econômico. Responda as perguntas abaixo. Qual a tensão a ser ajustada no gerador para que o projeto atenda as especificações, caso seja usado o cabo de cobre? Então, gente, o mais difícil é entender o que a questão quer. Vamos lá, a letra A. Primeiro, eles vão usar o cabo de cobre. A gente vai calcular a resistência do cabo de cobre, que é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, a resistência do cobre vai ser... Essa resistividade, gente, ela foi dada, tá na tabela. É 1,7 vezes 10 a menos 8. O comprimento do fio é de 200 metros. Agora, tome cuidado, que a área tem que estar em metros. E eles deram a área em 200 milímetros ao quadrado. Você tem que passar isso para metro ao quadrado. Então, vai ser 200 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Professor, de onde você tirou esse 10 a menos 6? Gente, é metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Você tem que andar com a casa aqui, ó. 1, 2, 3. Cada casa que você anda aqui, você multiplica por 10 a menos 2. 10 a menos 2. 10 a menos 2.
Então, você vai fazer isso 3 vezes, vai dar 10 a menos 6. Então, 10 a menos 6 metros. Por que eu tenho que passar para metro? Porque a resistividade está em ohm vezes metro. Tá? Vai lá na tabela. Ohm vezes metro. Então, tem que colocar em metro. Tá? Então, a resistência do cobre aqui, ó, esse 200 é para cortar com esse 200. Vai dar 1,7 vezes. Aqui vai subir 10 a mais 6. Então, vai ficar 10 a menos 2 ohms. Essa é a resistência do fio de cobre. Agora, o que você vai calcular? A diferença de potencial que ocorre aqui, ó. Vamos supor que aqui é ponto A e o ponto B. Então, esse fio que tem uma resistência, ele vai passar uma corrente, vai ter uma queda de tensão. Então, vamos calcular a diferença de potencial devido ao fio entre A e B, que é a resistência do fio, no caso de cobre, vezes a corrente. Tá? A diferença de potencial vai ser 1,7 vezes 10 a menos 2 ohms. E a corrente aqui, a gente vai utilizar a corrente máxima, que é de 100 amperes. Então, aqui, ó, esse 100, você pode cortar com esse aqui, ó. Então, a diferença de potencial no fio vai ser de 1,7 volts. Tá? Agora vamos voltar à pergunta. Qual a tensão a ser ajustada no gerador? Então, gente, o gerador, a diferença de potencial no gerador é a diferença de potencial no fio mais a diferença de potencial no ponto. Tá? No ponto. Então, olha só. Ele quer no gerador. Você vai ter que ajustar lá no gerador. A voltagem no gerador vai ser a diferença de potencial entre A e B devido ao fio mais a do ponto. A diferença de potencial do gerador, que vai ter que ser ajustada, vai ser o quê? 1,7 volts mais 120 volts. Então, no gerador, a diferença de potencial vai ter que ser o quê? Vai ter que ser ajustado para 121,7 volts. Tá? Então, essa aí foi a letra A. Vamos fazer aqui a letra B. Tá? Letra B. Gente, lembrando, eu não estou explicando a matéria, eu estou corrigindo a questão, tá? É possível usar o cabo de alumínio de 200 milímetros quadrados, respeitando as especificações do projeto? Justifique. Então, olha só. A primeira coisa que você vai fazer agora é calcular a resistência do alumínio. Resistividade do alumínio vezes o comprimento dividido pela área. Ou seja, fazer a mesma coisa ali para o alumínio. A resistividade do alumínio foi dado na tabela. Ela foi dada na tabela. É 2,8 vezes 10 a menos 8. O comprimento é 200. A área, a bitola é a mesma, 200 vezes 10 a menos 6. Então, aqui vai mais rápido, porque você já fez isso aqui para o cobre. Então, você já corta esse com esse. A resistência do alumínio vai ser 2,8, que está 10 a menos 6, sobe. 10 mais 6, 10 a menos 2 ohms. Certo? Aí você vai fazer a mesma coisa que a gente fez, ó. A diferença de potencial entre A e B, só que agora é para o alumínio. É a resistência do alumínio vezes a corrente. Então, a diferença de potencial vai ser a resistência, 2,8 vezes 10 a menos 2, e a corrente, que é 100. Corta aqui. Então, a diferença de potencial vai ser 2,8 volts. Ou seja, fazer a mesma coisa que a gente fez até aqui. Agora que vem a diferença. O gerador agora, ele vai ter que ser ajustado para quê? Para a queda de tensão no fio, mais a do ponto, que é 120. Então, a diferença de potencial que o gerador vai ter que dar agora é 122,8 volts. É isso aí que ele vai ter que fornecer. Aí quer saber se esse projeto está de acordo com as especificações de usar o fio de alumínio.
Aí a gente vai ter que voltar lá e falar assim, ó. A variação entre os valores máximo e mínimo não pode ultrapassar 2%. Certo? Não pode ultrapassar 2%. Então, olha só aqui, ó. 2% de quê? Do 120. Lembra? Quando a corrente é zero, a diferença potencial máxima é 120 volts. Certo? Isso foi dado. Isso aqui é dado. Aí o seguinte, só que se você pegar a variação da diferença potencial, que é o 120 menos isso aqui, dá 2,8 volts. Tá? Esse 2,8 volts, você vai ter que fazer uma regra de 3. Como? 120 volts é 100%. 2,8 volts é X. Então, X... aqui, ó, no dia da prova, você não pode usar a calculadora, né? Mas eu vou usar aqui, ó. Vai ser, para não perder tempo. Na verdade, eu já fiz a conta aqui, mas só para ter certeza. 100 vezes 2,8 dividido por 120. Dá 2,3%. E não pode, porque na questão fala assim que ele pode, o máximo, a variação entre os valores máximos e mínimo não pode ser maior que 2%. E aqui, ó, tá dando o quê? 2,3%. Entendeu? Então, como que você pode justificar? Como a diferença está em 2,3%, esse projeto vai dar problema. É possível usar o cabo de alumínio? Não. Por quê? Porque está dando uma variação maior que 2%. Está dando 2,3%. Então, olha só. É uma questão que, se o aluno entender, até vai tranquilamente. Mas entender todas essas variações aqui, essas ideias aqui, leva tempo, né? Então, o aluno tem que estar muito bem treinado. E assim responde para fazer continha, né? Colocando para fazer continha. Outra coisa que a pessoa podia falar, entender é que 2% de 120 ele podia pegar 2% de 120, né? Mas eu preferi fazer aqui a regra de 3. Tá? Tem outras maneiras de fazer isso mais rápido. Então, muita continha, muito detalhezinho. Tá? Ah, professor, no seu curso você dá esse tipo de matéria? Sim. Porque a questão, gente, é inédita, né? Então, lá, a gente dá isso aqui, a gente usa o você rir, entendeu? A gente sabe que a diferença de potencial do gerador aqui vai ser o gerador vai fornecer a queda de tensão aqui, mais a queda de tensão aqui, entendeu? Isso tudo é dado, tá? O resto é treinamento, fazer muitas questões, tá? Então, essa foi a questão número 2. Eu acho o seguinte, para essa prova do PISM 3, o cara em física tem que ser muito bom. Porque eu já deixei aqui o vídeo das questões objetivas. Que eu me lembre, de cara, tinha 3 questões de magnetismo. Tá? 3 questões de... que eu lembro, né? 3. Tinha questão de física moderna, efeito fotoelétrico. Então, no geral, ó, pega pesado. Tem que estar muito bem treinado. Tá? Tem que estar muito bem treinado. Tá? Questão número 3. Vou fazer o desenho aqui da questão número 3. 9 volts. Aqui. Então, ponto A. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 lâmpadas. E série. E fecha o circuito aqui. E aqui tem o ponto B. Aí tem aqui um resistor 1. O resistor
2 de 3 ohms, tá? Ele faz isso aqui. Isso aí que é o circuito. Então, vamos lá. A figura abaixo mostra um circuito alimentado por uma fonte de 9 volts, utilizado para acender um cordão com 5 pequenas lâmpadas ligadas em série. O circuito é controlado por uma chave que pode se alternar entre A e B. E cada lâmpada possui uma resistência interna de 0,45 ohms. O resistor R2 possui uma resistência de 3 ohms. Letra A. Quando a chave está ligada ao ponto A, qual a potência aplicada em cada lâmpada? Gente, essa letra A aqui, existem várias maneiras de fazer. Eu vou fazer do jeito mais fácil possível. Então, aqui, ó, maior potencial, menor potencial. A corrente vai sair daqui, que é em total. Aí a corrente pega, desce aqui. A hora que ela chega aqui, ela divide? Não, porque aqui está aberto. Então, ela só desce. Então, isso aqui é em total. Então, qual a corrente que está passando aqui? E total. E chega aqui e total. Então, olha só aqui. A diferença aqui, ó, vamos chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B. Então, aqui, ó, aqui é ponto A e aqui é ponto B. A diferença de potencial entre A e B é a do gerador, que é 9 volts. A resistência interna de uma lâmpada é 0,45, tá? Aí, ohms, já que não é volts, não. Ponto. Ó, qual é a ideia simples? Isso aqui, as 3 lâmpadas, as 5 lâmpadas estão em série. É só percorrer isso pela mesma corrente. A associação em série recebe o nome de divisor de tensão. Divisor de tensão. Tá? Então, o que você tem aqui? Você tem 9 volts para dividir para 5 lâmpadas. Então, a voltagem do gerador, né? Ela é 5 vezes a voltagem de uma lâmpada. Aqui é 9, tá? Isso é 5 vezes a voltagem de uma lâmpada. Então, a voltagem da lâmpada é 9 dividido por 5 volts. Você não precisa fazer essa conta aqui não, tá? Vou deixar para o final. Então, o que a gente vai usar aqui? Ó? A gente quer a potência, não é isso? A potência numa lâmpada. A potência quer a potência numa lâmpada. Quer dizer, não é que eu estou fazendo mais difícil, tá? Vamos seguir então. A potência numa lâmpada é a voltagem ao quadrado na lâmpada sobre a resistência da lâmpada, tá? Qual é a voltagem da lâmpada? É 9,5 ao quadrado, dividido por 0,45. Tá? Então, é 9 quintos, né? Que a gente achou aqui. Então, a potência na lâmpada, ó, isso aqui vai dar 9 ao quadrado é 81. 5 ao quadrado é 25. Tá? Então, você pode fazer desse jeito que eu fiz aqui. Tá? A potência na lâmpada, só para conferir. Eu já fiz a conta aqui, tá, gente? Eu já fiz a conta aqui, vou fazer de novo para conferir. Ó. 81 dividido por 25 dividido por 0,45. Dá exatamente 7,2 watts. Tá? Ah, professor, eu fiz de outro jeito e cheguei no mesmo valor. Gente, tranquilo, sem problema nenhum. Tem outras maneiras de fazer, tá? Então, letra B. Letra B. Para o caso onde a chave é ligada ao ponto B, ache o valor de R1 para que a potência aplicada em cada lâmpada seja reduzida por um fator de 4 em relação ao item anterior. Então, olha só aqui, ó. Então, você precisa acertar esse aqui, que você vai usar ele aqui, ó. A potência agora da lâmpada tem que ser esse 7,2 dividido por 4. Então, a potência em cada lâmpada agora
tem que ser 1,8 watts. Tá? Tem que ser 1,8 watts. Tá? Então, aqui, ó. Então, ele tirou a chave daqui, ó. Então, ó, esquecer tudo aqui, ó. Tá? Então, não, tá que isso aqui vai continuar do mesmo jeito. Só que aqui, ó, ele vai colocar aqui, ó. Então, o circuito agora vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora, isso aqui não é mais ponto A, né? Aqui tem resistor, aqui é ponto B. Então, na verdade, né, o ponto A aqui, ó, esse ponto A daqui, tá aqui, né? Então, o que nós temos agora? Agora temos um circuito misto. E eu quero saber quanto que é R1 para que a potência em cada lâmpada aqui seja o quê? 1,8. Gente, tem várias maneiras de fazer. Várias maneiras. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos chamar aqui de ponto C. Tá? Se eu souber a diferença de potencial aqui, eu acho a diferença de potencial aqui e com a corrente que eu tiver aqui, eu consigo resolver a questão. Tá? Então, o negócio aqui, primeiro vamos calcular a potência em uma lâmpada, a potência da corrente em uma lâmpada, né? Você tá vendo aqui, ó, as três estão sendo percorridas por litro total. Porque aqui sai litro total. Aí total chega aqui, aí total divide em 1 e 1 e 2. Certo? Então, aqui, ó, aqui vai ter I 1. Então, aqui, ó, se eu acho I2, eu consigo achar I1 se eu tiver I total. Então, não acha I total. Só que I total, a gente pode achar a corrente em uma lâmpada. Entendeu? A gente vai achar aqui, ó. Corrente I total é igual a corrente na lâmpada. A gente vai usar essa aqui, ó. Potência na lâmpada é a corrente na lâmpada, a resistência na lâmpada, vezes a corrente que passa na lâmpada, que é I total ao quadrado. Então, aqui, ó. A potência da lâmpada tem que ser 1,8. A resistência é 0,45. Certo? A corrente da lâmpada ao quadrado. Então, a corrente na lâmpada ao quadrado vai ser 1,8 dividido por 0,45. Então, a corrente na lâmpada ao quadrado é 4. Isso aqui dá 4. Então, a corrente na lâmpada, que é igual a I total, quanto que é a raiz quadrada de 4? 2 amperes. Então, olha só aqui, ó. Essa corrente que vai aqui, ó. Isso aqui é I total. Ó. I total vale 2 amperes. Então, a corrente passa aqui 2 amperes. Então, aqui, ó. 2 amperes. Então, chega aqui 2 amperes. Então, se a gente achar I2, a gente sabe quanto vale I1. Então, aqui agora é achar I2. Então, a gente pode usar a voltagem 2, a resistência em 2, vezes a corrente em 2. Tá? A resistência em 2 é 3. A gente quer I2. E qual é a voltagem de 2? Qual é a voltagem de 2? Aí, gente, a gente tem que entender que aqui tem 9 volts. 9 volts. A gente vai ter que saber, se a gente souber a diferença de potencial aqui, a gente sabe a diferença de potencial aqui. Porque a diferença de potencial no gerador vai ser a diferença de potencial entre AC mais diferença de potencial entre CB, né? Que são nas lâmpadas. Entendeu? Então, isso que a gente vai fazer. A gente vai achar isso aqui, ó. Porque A do gerador é 9. A gente quer a diferença de potencial entre A e C aqui, ó. Que esses dois aqui estão em paralelo. Então, a gente precisa de diferença de potencial VC, que são nas lâmpadas. Mas isso é tranquilo, gente. Isso é tranquilo. Porque olha, você vê aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor aqui para não embolar muito, né? Vou até dividir aqui para não ter problema. Essas lâmpadas estão em quê? Elas estão em
série. Não achar a voltagem numa lâmpada. A resistência na lâmpada vezes a corrente passa na lâmpada. A voltagem na lâmpada, a resistência é 0,45. Qual é a corrente na lâmpada? Nós achamos que é 2. Então, a diferença de potencial na lâmpada, isso aqui dá 0,9 volts. Só que sem uma lâmpada. Então, a diferença de potencial nas 5 lâmpadas, então aqui, ó. Aqui tem 0,9 volt, 0,9 volt, 0,9 volt, já que as lâmpadas são iguais, 0,9 volt, 0,9 volt. Então, quanto que vale aqui, ó? Isso aqui dá 4,5. 4,5. Então, a diferença de potencial entre A e C é 4,5 volt. Aqui, ó, tá mais fácil para o outro lado menos. 9 menos 4,5 é 4,5. Certo? Então, qual é agora? Nós vamos achar I1. Nós vamos achar I1. Tá. Antes vamos achar I2, né? Então é o seguinte, ó. Aqui tá levando 4,5. Então, AC, que é essa aqui, é 4,5. Então, aqui a gente vai colocar 4,5. Então, a corrente em 2, quanto é 4,5 dividido por 3? É 1,5 ampere. Então, nós achamos a corrente 2. A corrente 2, ela é 1,5 ampere. Só que a soma das duas, né? A soma das duas tem que dar quanto? 2. Então, a corrente... Então, aqui, ó, a corrente total é I1 mais I2. Então, I total é 2. I1 é o que a gente quer, né? Mais 1,5. Então, I1 é igual a meio ampere. Então, nós achamos I1. Então, I total é 2. Então, 2, chega aqui vai 1,5, então aqui desce meio. Mas o que a questão quer? R1. Mas aí ficou fácil, né? É só você usar, você ri. Tudo para a resistência 1. Qual a diferença de potencial aqui também, que é AC? A gente é 4,5. A resistência é 1, R1 que quer, e a corrente é meio. Quanto que é 4,5? Quanto que é 4,5 dividido... Quanto que é 4,5 dividido por meio? É 9. Então, R1 vale 9 ohms. Isso aqui é o que a questão queria. R1 vale 9 ohms. Então, é uma questão trabalhosa. Dá trabalho. Dá trabalho, mas dá para chegar lá, né? Então, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi achar a potência da lâmpada. Achei a potência da lâmpada, eu acho a corrente passa uma lâmpada que é I total. Então, achei que I total, 2 amperes. Aí 2 amperes vai dividir. Aí o próximo passo é achar quanto que vale a corrente em 2, né? Achei a corrente 2, que é 1,5. Por que eu sei que é 1,5? Eu tenho essa resistência e eu tenho essa diferença de potencial, porque aqui tem 9, desculpa, 4,5. Tudo é 9. Aqui é 4,5, então aqui tem que ter 4,5. Foi o que eu fiz aqui e fiz aqui. Achamos I2. E total é I1 mais I2. I2 vale 1,5, então I1 vale meio. Depois eu vou sair, tá? Então, são continhas, mas o aluno tem que saber o que está fazendo, tá? Professor, no seu curso, tudo isso é dado? Tudo isso é dado. Porque, na verdade, né, gente, o negócio não é só saber a matéria, é praticar. Praticar, tá? Então, tá aí. Vou até beber uma água aqui. Vamos à questão número 4. Então, gente, cara, para ir bem na prova de física do PISM 3, o cara tem que estar muito crânio. Muito. Tem que estar muito esperto. Tem que estar em altíssimo nível. Tá? Senão, nem mexe. Tá? Então, tem que fazer muita questão. Graças a Deus, o meu curso dá muitas questões. Tá?
Questão 4. Em uma região distante da cidade, passa um fio retilíneo e longo de alta tensão. Por esse fio passa uma corrente contínua, gerando um campo magnético cujo módulo é proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância do fio. O falcão peregrino voa perto desse fio, em trajetórias diversas. Nos primeiros 10 segundos de voo, ele voa ao redor do fio, fazendo um movimento helicoidal, mantendo uma distância de 5 metros entre ele e o fio. Depois disso, o falcão voa numa direção paralela ao fio por mais 10 segundos e a 5 metros de distância dele. Finalmente, nos últimos 10 segundos de voo, ele voa numa direção perpendicular ao fio, e pousa numa árvore a 50 metros do fio. Baseando-nos nessas informações e tendo em vista a sensibilidade de alguns animais ao campo magnético, responda as questões. Letra A. Nos primeiros 10 segundos de voo, o vetor campo magnético induzido pelo fio e sentido pelo passo varia? Justifique sua resposta. Então, gente, primeira coisa, letra A. Vamos fazer um desenho? Então, aqui eu tenho um fio. Esse fio aqui, ó, vamos supor que a corrente está nesse sentido, tá? Sendo outro, mas vamos pegar nesse sentido. Essa corrente, ela cria um campo magnético, que eu não vejo, mas eu posso representar com linhas de indução. Em um fio longo e reto, as linhas de indução são círculos em torno do fio. Então, são círculos em torno do fio. Então, eu estou colocando aqui para você entender o desenho. Aí tem sentido. Aí você usa a regra da mão direita, a regra do abraço. Aqui está um fio, aqui, ó. A corrente está assim, ó. Lá atrás, sobe. O sentido sobe e aqui na frente desce. Tá? Então, esse aqui é o sentido. A questão não pediu para desenhar nada na letra A, não. Então, você não é obrigado a desenhar. Tá? Você faz o que a questão manda. Eu estou fazendo aqui para visualizar. Deixa eu até ver se meu desenho tá bom. Tá ótimo. Então, vamos fazer aqui de novo. Ó. Aqui está o fio, corrente para a direita. Atrás, sobe. Sobe atrás e na frente, desce. Então, aqui, ó. Desce aqui na frente. Tá? Então, é isso aí. E a questão, inclusive, falou o seguinte, ó, que se você pegar aqui, ó, nesse ponto aqui, você tem um vetor campo magnético, tá? Aqui tem o vetor campo magnético, sempre tangente à linha. Então, aqui, ó, o vetor campo aqui, tangente à linha, ó. Vetor campo, vou fazer só nesse aqui, ó. Deixa eu ver se ficou bom o meu desenho aí. Ficou ótimo. Então, e esse campo aqui, ó, aqui tem uma distância, ó, do ponto até o fio, ó, uma distância dele. O campo, falou na questão, é diretamente proporcional à distância e inversamente proporcional à distância. Aí, o pássaro, ele vem, deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. O pássaro, ele vem aqui, voando aqui em espiral. Ele está fazendo isso aqui, ó. O pássaro está fazendo isso aqui, ó. Tá? Então, deixa eu até fazer um pouquinho mais forte aqui, ó. O pássaro está voando assim, ó. Em espiral. Só que sempre a 5 metros de distância do fio. Ou seja, a distância continua a mesma. E a intensidade da corrente continua a mesma. Então, vamos ver aqui o que ele pergunta aqui, ó. Nos primeiros 10 segundos, o vetor campo magnético induzido pelo fio e sentido pelo passo varia? Não. O campo, ele vai ter a mesma intensidade. A mesma intensidade, já que ele está sempre a mesma distância do fio e a corrente está com a mesma intensidade,
Então, vai ficar mesmo. O que muda é o seguinte, né? Quando ele está lá atrás, o campo está na vertical para cima, né? Quando ele está aqui, descendo aqui, ó, está na vertical para baixo. Então, o campo está mudando só a direção e sentido. Mas aqui perguntou o vetor. Tá, aqui, ó. Mesma intensidade, que é o módulo, e muda a direção e sentido. Você pode até pensar aqui, né? O campo, o módulo é o mesmo, né? Quando ele está lá atrás, o campo está na vertical para cima, aqui está na vertical para baixo. Aqui você pode pensar que está na horizontal, aqui na horizontal. Então, estamos dando direção e sentido, que pediu do vetor. Não pediu só do módulo. Tá? Beleza. Ó, você vê, esse pedido para justificar, gente. A melhor maneira de justificar é fazendo um desenho, né? Embora ele não pediu para desenhar. Então, você faz um desenho e fala isso que eu estou falando. Ó. Quando o pássaro está girando em espiral, a distância ao fio continua a mesma e a corrente também do fio continua a mesma. Logo, o módulo do vetor campo não varia. Mas quando ele está de um lado do fio, o campo tem um sentido, do outro lado tem outro sentido, dependendo da posição, o vetor campo tem uma direção e sentido. Ou seja, então, o módulo é o mesmo, a intensidade, só muda a direção e sentido, né? Complicado, né? Às vezes explicar isso, né? Às vezes você até consegue visualizar numa boa. Tá? Aí. Vamos à letra B de bola. Faça um desenho das linhas de campo magnético induzido pelo fio, indicando o sentido da corrente. O fio deve estar ao longo da direção perpendicular ao plano do papel. Gente, nessa letra B, você tem que imaginar um fio assim, ó. O fio é como se você tivesse aqui, ó. Aqui no meu desenho, primeiro eu fiz o fio assim. Agora é como se colocasse o fio assim, ó. Você só vê a cabecinha dele aqui. Tá? Isso aqui, né? Todo mundo que vê a aula está acostumado, né? Aí a corrente, ela pode estar saindo ou a corrente pode estar entrando, né? Ele não falou, né? Faça o desenho das linhas de campo induzido pelo fio, indicando o sentido da corrente. Tá? O fio deve estar ao longo, então, o sentido da corrente, então, no fundo, ele está pedindo só para você fazer ou entrando ou saindo. Vamos fazer entrando, né? Então, aqui, ó, desenha aqui, ó, o sentido da corrente entrando. É o que eu falei, né? É um círculo em torno do fio, tá? O desenho das linhas. Eu não vou fazer muitas linhas, não, tá? Show. Deixe-me fazer aqui, ó. Vou fazer só de duas. Tá? Pode até fazer demais linhas. Tá? Então, aqui é a corrente. Agora, achar o sentido. Ó. Regra da mão direita. A corrente está entrando. Aqui eu tenho o sentido das linhas, né? Usando a regra da mão direita. Corrente entra. Então, o sentido aqui é o sentido horário. Se você quiser gastar, você pode colocar assim, ó. O vetor campo magnético aqui nesse ponto. O vetor campo magnético nesse ponto. O vetor campo aqui, né? Está mais distante, né? Ele falou, né? Que o campo é diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância. Aqui nesse ponto, né? Vamos chamar aqui de ponto A, do ponto B, né? A distância do ponto A, ela é menor que a distância do ponto B. Então, a distância do ponto B é maior. Então, o campo em B é menor. Então, o campo em A, ele é maior que o campo em B. Tá? Então, era para fazer isso. Então, professor, essas coisas são dadas no seu curso? Oh, gente, com certeza, né? Tudo aqui, ó, explicado nos mínimos detalhes, tá? Lá a gente faz até coisa mais profunda. Tá? Então, está aqui. C. Letra C. Esboce
um gráfico da intensidade do campo magnético gerado pela corrente do fio e sentida pelo pássaro em função do tempo durante 0 a 30 segundos de voo. Então, olha, você vê aqui, ó, vamos fazer um gráfico que é a intensidade do campo versus tempo em segundos. Então, vou começar a 0. Ó, é o esboço, mas tome cuidado, coloca aqui, ó, é 10 em 10, né? Então 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Tenta deixar essa distância aqui sempre a mesma. Então, vamos começar com um campo com intensidade B. Quanto que é? Quando ele estava a 5 metros. No começo, que ele falou que o pássaro girou em espiral, mas sempre a distância de 5 metros. Então, o campo aqui, a gente falou assim, ó, ele ficou o quê? Ele ficou com a mesma intensidade. Então, ó. Depois, ele falou que o pássaro voou paralelo. Então, o mesmo pássaro, primeiro, né? Vou até pôr aqui para ficar bem claro para você. Primeiro, o pássaro, né? Voou em espiral. Em espiral. Depois, ele voou paralelo. E também a 5 metros. Depois disso, o falcão voa numa direção paralela ao fio por mais 10 segundos a 5 metros de distância. Então, ele continuou a 5. Só que agora ele está assim, ó. Então, é como se ele estivesse passando aqui, ó. Reto. Então, a distância é a mesma, a intensidade da corrente é a mesma. Então, o campo continuou o mesmo. Aqui, ó. Menos 10 segundos, o campo tem o mesmo modo. E no instante desse intervalo aqui também, continuou o mesmo. Aí, o que ele fez nos últimos 10 segundos? Finalmente, nos últimos 10 segundos de voo, ele voa numa direção perpendicular ao fio e pousa a 50 metros da árvore. Então, olha o que estava acontecendo aqui. Ele estava indo reto. Aí, o que ele fez? Depois de 10 segundos. Ele saiu daqui e perpendicular ao fio. Então, ele começou a voar aqui, ó. Só que você tem que entender que aqui tem outra linha, né, gente? Ó. Aqui tem outra linha, tem outra linha. Então, ele ficou a 50 metros. Tá? Aí, né, o campo é diretamente proporcional à corrente, inversamente proporcional à distância. A corrente do fio é a mesma. Só que ele pegou e afastou. Então, a distância aumentou. A distância aumentou. Se a distância aumenta, a intensidade do campo diminui. Tá? Então, vai diminuir. A hora que vai afastando, vai diminuir. Ó, vai dar uma curva. Não é uma reta, não, tá, gente? Grandeza inversamente proporcional, na verdade, é uma hipérbole. Então, colocou reta aqui, tá errado. Então, aqui nós temos uma hipérbole, grandeza inversamente proporcional. Pode olhar lá. Aí, o seguinte, né? A 50 metros, né? Aí você entender, né? A distância, ela aumentou. Era 5 e passou para 50. Se era 5 e passou para 50, a distância, ela aumentou 10 vezes. Se a distância aumenta 10, o campo diminui 10. Então, isso aqui é B, aqui é B sobre 10. Ou, se você quiser, 0,1B. Tá? Então, tá aí. Eu pedi só para fazer o esboço, provavelmente eles não tirariam o ponto por causa disso, entendeu? Mas em todos os casos, né? Eu, como professor, né, vou tentar fazer a resposta perfeita. Beleza? Então, essa questão aqui é uma questão o quê? É uma questão difícil, tá? É uma questão difícil. O aluno tem que dominar muito bem essa matéria de magnetismo. Você pode ver, né? Na prova objetiva, se eu não me engano, tinha 3 questões de magnetismo. Mais essa aqui, 4. Então, aí. Então, vocês estão vendo que o PISM não é brincadeira.
E o pismo em 3 é o que vale mais ponto, né? Então, quer dizer, não pode vacilar. Então, professor, o seu curso tem plano de estudo? Tem plano de estudo, gente. Tudo orientadinho. As aulas que você assiste, as questões que você faz. E para fechar, a questão número 5. A questão número 5, gente, é uma contaiada. Nossa Senhora. É a questão número 5. Tem aluno que tem dificuldade até para identificar que matéria é essa. No interior do Sol, átomos de hidrogênio se combinam para produzir átomos de hélio, em um processo de fusão nuclear. Nesse processo, a cada 4 átomos de hidrogênio, um átomo de hélio é produzido, causando uma perda de massa que é liberada na forma de energia. A massa do Sol é estimada em aproximadamente 2 vezes 10 a 30 quilogramas. Considerando que atualmente, em 1 minuto, o Sol irradia uma energia aproximada de 6 vezes 10 a 29 joules, responda às questões a seguir. Letra A. Qual a porcentagem de massa do Sol é consumida em um dia? Em um dia. Gente, o que é para usar aqui? É para usar aqui aquela fórmula assim, equivalência massa-energia de Einstein. A energia é igual a mc ao quadrado. Então, letra A. Então, essa questão envolve isso. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, ele irradia uma energia aproximadamente 6 vezes 10 a 9 joules em 1 minuto. Então, aqui, em 1 minuto, a energia que ele irradia é 6 vezes 10 a 29 joules. Gente, isso aqui é 1 minuto. Só que eu vou passar para segundo. 1 minuto são 60 segundos. Certinho? Tá? Então, vamos pegar 1 hora. 1 hora são 3.600 segundos. Só que não é 1 hora, é um dia. Então, você tem que multiplicar isso aqui por 24. Aí sim, você vai saber. Então, essa é a energia de um dia. Ele está pedindo qual a porcentagem de massa do Sol que é consumida em um dia. Então, o que ele está achando é a energia irradiada em um dia. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é essa conta limpa. Então, X vai ser esse segundo corta com esse. 6 vezes 10 a 29 joules vezes 24 vezes 3.600, não é isso? Tudo dividido por 60. Essa é a conta linda e maravilhosa. Tá? Se você for esperto, você sabe que isso aqui você pode colocar 60, né? No 6 vezes 10 a 29, você pode colocar 60 vezes 10 a 28, né? Porque aí você corta esse 60 com esse 60. Não melhora tanto a sua vida, não. Mas eu vou fazer na calculadora. Lá na hora da prova não tem jeito, né? 24 vezes 3.600 deu 86.400. Base 10 aqui, a 20, vezes 10 a 28 joules. Tá? Vezes 10 a 28 joules. Isso aqui é a energia irradiada em um dia. Só que ele não quer saber a energia, quer saber a massa. Aí você vai entrar como E igual a mc ao quadrado. Então vai dar 86.400 vezes 10 a 28 é igual. Ele quer saber a massa, isso que é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8. Tá? Então vai dar 86.400 vezes 10 elevado a 28 dividido. Jacques, 10 a 8 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 10 a 8 ao quadrado, né? É 10 elevado a 16. Isso é a massa.
Então, nós temos que fazer essa conta linda e maravilhosa. Lembra que no dia da prova, né? É igual dividido por 9. Isso aqui, gente, deu... deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui, certinho. Isso aqui está dando 9.600 vezes 10. Aí, tá 10 a 16, sobe. Então, vai ser 28 menos 16. Dá 2, dá 1. 12. Vamos dar uma melhoradinha aqui, ó. 9,6. A vírgula estava aqui, ó. Passei para cá, 10 a 3. Então, vai dar 10 a 15 quilogramas. Então, essa é a primeira conta. Se eu não errei nada aqui, eu acho que eu não errei a conta, não. Tá? Você pode até conferir aí, mas eu acho que está certinho. Tá? Tá? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Tá? Tá certinho. 9,6 vezes 10 elevado a 15 quilogramas. Tá? Então, não é isso? Pelo o que eu fiz aqui, tá? Será que a pergunta é essa? Acho que a pergunta aqui está diferente, né? Mas para ficar tranquilo aqui, que eu vou achar aqui. Tá? É isso que ele perguntou? Tá? É tanta conta, né, gente? Então, aqui, ó. Qual é o percentual que ele quer? Qual é o percentual? Nossa Senhora, meu Deus do céu. Que é isso aí? É um percentual. Por isso que eu vi aqui que estava. Minha anotação estava diferente. Então, aqui, ó, gente, é o percentual. Nossa! Qual o percentual da massa do Sol? Então, ó, você vê aqui, ó, você tem que pegar isso aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas é 100% da massa do Sol. Então, você tem que pegar isso aqui, ó, 9,6 vezes 10 elevado a 15 quilogramas é Y. Eu usei X lá, né? Então, Y, por isso que eu falei com vocês, gente, era muita conta. 9,6 vezes 10 elevado a 15. Aqui é 10 a 2, eu vou colocar 100 a 10 elevado a 2 percentual. Sobre 2 vezes 10 elevado a 30. Então, Y vai ser 9,6 dividido por 2 é 4,8. Aí, conserva a base, né? Aqui, ó. Aqui está 17 menos 30. Isso é menos 13%. Ou seja, é um percentual de massa muito pequeno, né? Porque é 10 elevado a menos 13. Então, né, gente? Mais continha, né, do que tudo, né? A única coisa difícil você tinha que saber da equivalência massa e energia de Einstein. A energia é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. O resto você conta, né?